Eu quero falar sobre aquelas imagens que foram divulgadas pela Câmara dos Deputados mostrando o Francisco Wanderley circulando por lá no mesmo dia em que ele acionou os artefatos ali em frente ao Supremo Tribunal Federal e que resultou também na morte dele logo em seguida. E eu quero saber de vocês de que maneira que essas investigações podem trazer outras ligações ou até mesmo elucidar algo que está sendo muito questionado agora, a possível participação de outras pessoas na organização dessa tentativa de ataque ou até mesmo omissão de pessoas que sabiam que isso poderia acontecer e que não comunicaram às autoridades. A partir do momento que ele circula pela Câmara dos Deputados, ou tem contato com algum parlamentar, ou é próximo de algum parlamentar, é claro que essa pessoa teria de ser questionada também sobre essa situação, porque aí já mexe com a questão política. Gustavo Segré. Claro, primeiro, contra toda e qualquer violência de qualquer âmbito, isso é nefasto o que aconteceu. Essa pessoa é um bandido, é um terrorista bandido. Mas quando você fala dessa situação de que possa ter pessoas vinculadas ou não, são questões de risco, porque muitos dos deputados, assessores, podem querer fazer um afago a uma pessoa porque pode ser um eleitor, uma pessoa conhecida, eu não sei. É importante entender como ele chegou a circular na Câmara dos Deputados e em outros lugares. Se a gente observa, ele andava com um chapéu que pode presumir que ele não queria ser identificado pelas câmaras. São puras conclusões que não dá para tirar até não ter o resultado das investigações. Mas todo deve ser investigado com uma observação. Eu não sei juridicamente se uma pessoa que é familiar direto tem a obrigação de denunciar um crime potencialmente a fazer. Talvez o Cássio possa nos indicar. O que você acha, Cássio? Vamos comer o boi por bife. Porque assim, gostei dessa. Numa sexta-feira, vai muito bem. É porque a família estava mencionando, A ex-esposa contou que depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, ele ficou extremamente fissurado nessa história e isso transformou o comportamento dele. Ou seja, algumas coisas, segundo os depoimentos até agora, poderiam indicar uma ação mais extremada. Mas, como mencionou o Segré, essas pessoas, elas teriam de comunicar alguém? Elas têm essa obrigação? Elas podem ser consideradas omissas? Explica pra gente, Cássio. Quando a gente pensa num parente, numa investigação, até o parente servir como testemunha, ele pode, mas ele vai ser ouvido com certas ressalvas. Porque o parente, obviamente, tem um aspecto sentimental em relação àquela pessoa. E é óbvio também, se um parente próximo tem ciência que alguém está programando, que alguém está planejando um crime desta dimensão, ele tem a obrigação de contar às autoridades, não só para salvaguardar as prováveis vítimas, mas para salvaguardar também aquele seu parente. Então há, objetivamente, uma possibilidade de responsabilização. Contudo, neste caso, do que nós sabemos até então, os parentes sabiam que ele estava um pouco estressado, ele estava um pouco levando de forma muito no fígado todas essas circunstâncias políticas, mas do que eu ouvi, nenhum deles indicou que ele pudesse tomar uma atitude extrema como essa. Principalmente porque ele foi, ao longo dos anos, uma pessoa ponderada, uma pessoa correta, uma pessoa alegre. Então é difícil, principalmente para o parente, presumir que ele vá tomar uma atitude como essa. O que eu acho que há necessidade de nós observarmos, primeiro, o aspecto financeiro, como ele custeou durante todo esse tempo o aluguel deste apartamento, se foi com recursos próprios ou não, e como ele custeou todos estes atos que ele praticou para chegar a este resultado. Ele locou, ele comprou um trailer ali próximo ao Supremo Tribunal Federal, ele adquiriu todos estes explosivos, que nem é um valor tão elevado, porque era uma coisa meio amadora ali. Então, faltam estas respostas para as autoridades determinarem que ele agiu isoladamente numa ruptura de sanidade e acabou praticando, infelizmente, este ato.
Zé Maria Trindade, as informações também é que ele estava procurando o gabinete do Jorge Goetten, né, deputado do Republicanos de Santa Catarina. Goetten disse que naquele dia ele nem foi ao gabinete, mas já teve contato em 2023 com Francisco Vanderlei, mas o deputado mencionou que não identificava nele um comportamento que pudesse levar a essa ação que nós acompanhamos ali no Supremo Tribunal Federal. De que maneira que essas imagens podem trazer novos elementos ou até ajudar a entender essa configuração, esse comportamento do Francisco Vanderlei? E eu tenho 1 minutinho e meio para vocês, porque a gente vai para o break daqui a pouco. O deputado Goetten, esse nome complexo. Goetten, né? De falar. Olha, Goetten. Olha só, aquele lugar ali não é a entrada para gabinete de parlamentar. O gabinete de parlamentar fica no anexo 4 e ali é a chapelaria, a entrada principal. Pelo que me informaram lá, ele foi no banheiro, entrou ali, foi no banheiro e voltou. Isso foi rapidamente. Não há como entrar no gabinete parlamentar pela chapelaria, como se chama. Existem corredores e tal, mas quem não é funcionário, quem não é credenciado, tem que ir no gabinete, no anexo 4, se identificar. Estou indo para o gabinete tal, e ele recebe uma autorização específica para aquele gabinete. E gabinete de parlamentar recebe todo mundo. Um deputado não pode dizer, olha, eu não quero receber visitas. Isso não existe. O deputado tem o gabinete aberto. Não significa nem que ele vai se encontrar com o deputado. Vai ao gabinete. O deputado fica muito pouco no gabinete, fica mais no plenário, no Salão Verde e nas comissões. Então, isso não significa muito. A entrada ali pela chapelaria, ela é muito popular, até porque existem as visitas programadas que estão suspensas agora. É só uma identificação rápida e entrar. Isso não significa muito, não. Bom, Zé Maria Trindade, obrigado por enquanto. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia toda essa situação, circulação pela Câmara dos Deputados e a possibilidade de outras pessoas envolvidas no planejamento, não na execução, porque a polícia está tratando a execução ali como algo isolado, como uma atitude isolada, ele estaria sozinho. Mas o planejamento, aquilo que veio antes, é uma preocupação nesse momento. Bom, o país vai então conhecendo mais detalhes da vida desse personagem que se movia nas sombras, né? Até 48 horas atrás ninguém sabia quem era esse sujeito, um criminoso em potencial. Veja, vamos separar as coisas. Eu acho que nenhuma pessoa que tenha recebido a visita dele ou para quem ele tenha feito contato pode já de início ser acusado aí de algum tipo de participação, de cumplicidade nessa aventura criminosa. Até porque ele foi um político frustrado, mas enfim, foi filiado a um partido político, então é natural que ele tenha conexões, que ele vá ligar ou, enfim, ou procurar pessoas. Até aí, isso não quer dizer que o outro lado tenha algum tipo de culpa. Mas é fundamental, sim, que cada movimento dele agora seja muito bem investigado, esmiuçado mesmo, para que a gente possa compreender e afirmar com segurança se ele era alguém que agiu de forma isolada ou não. Agora, não vamos também esquecer que 10 dias atrás, mais ou menos, no início da semana passada, alguns veículos de informação noticiaram que novos arquivos encontrados no computador do tenente-coronel Cid apontaram informações sobre as movimentações até mesmo de seguranças de Alexandre Moraes e também do presidente Lula. Eu não quero dizer que eles tenham alguma conexão com isso, mas é óbvio que esses personagens estão ou estavam na mira de outros criminosos em potencial. Então, essas investigações elas são cada vez mais necessárias.